Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou ilustrar como que folheando uma revista os acontecimentos, não só no Brasil, mas também alguns na esfera mundial, de como isso reflete os trânsitos planetários. Eu fiz os meus últimos vídeos, eu falei muito de Mercúrio e Marte em Virgem e também de Vênus retrógrado. Vênus, ele tem a ver, além da beleza, da harmonia, tem a ver com a energia monetária, com as finanças. E Mercúrio e Marte em Virgem, Virgem tem a ver com a saúde, com a consciência corporal, com a medicação e com tudo que tem a ver com saúde pública. Então, vamos ver os últimos acontecimentos, como eles ilustram as coisas que estão pululando neste mundo. E eu queria deixar bem claro uma coisa. Eu percebo o mundo como sendo manipulado por forças ocultas, pelo governo oculto do planeta. E o que eles fazem é dividir a população. Então, direita, esquerda, republicano, democrata, este presidente, aquele presidente. Então, tudo isso é para polarização. As polaridades existem, estamos num mundo de polaridades, né? Mas eles estão incrementando a polarização para cada vez mais o caos e a discórdia reinar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não cultuo nenhuma personalidade. Eu não sou deste ou daquele, nem de... Enfim, eu sou uma pessoa que avalio todos os pontos. O governo anterior teve seus méritos e defeitos, o atual também, e assim é com todo mundo. Agora, a gente não pode se deixar cegar pelas paixões e não ver as coisas como estão acontecendo. Muito bem. Então, veja, eu comentei no vídeo anterior que no dia 18 de agosto o bicho iria pegar aqui por conta de 3 planetas, Lua, Mercúrio e Marte, em Virgem, muito pertinho aqui do Sol e de Mercúrio em Virgem no mapa do Brasil. E nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. As tais guerras de narrativas, as mentiras, as falácias e uma série de situações que estão cada vez mais comprometendo a verdade. Então vejam bem, nós estamos vivendo várias CPIs e CPMIs e a coisa está bastante pululante, né? A gente está vendo lá a história do rolo do Rolex, a situação de mal parada, mal explicada de uma série de coisas em todas as CPIs, não é? E o que mais me espanta é a permissão de uma testemunha em ficar calada. Então, para que uma testemunha vai testemunhar se ela tem a liberdade garantida para ficar calada, né? Em todos os quesitos? Ninguém pode fazer provas contra si, mas a pessoa não é indiciada, ela é testemunha. E para alguns isso é permitido, para outros não. A minha preocupação é que nós estamos vivendo 2 presos e 2 medidas. Isso está sendo muito perigoso. Vejam, olha as notícias pululando de Vênus retrógrado aqui no nosso país. Os investidores estão retirando dinheiro do nosso Brasil. O Ibovespa fecha com a 9ª queda seguida
e crava a maior sequência de baixa em 25 anos. Por falar nisso, como é que anda a reforma tributária? Essa reforma, ela vai diminuir os tributos para o povo? Não. Outra coisa, essa lua nova em Leão, que eu também fiz um vídeo, Leão tem a ver com as crianças, com a infância e também com a expressão sexual. E veja que o presidente da Suprema Corte, ele deixou de condenar um aliciador e abusador de menores no Paraná, porque ele disse que o homem era um cliente ocasional. Pasmem vocês. Onde é que nós vamos parar com isso? Eu já falei em vários vídeos que eles estão querendo fazer da P, eu não vou falar o nome porque parece que não se pode mais nem falar o nome, eles estão querendo fazer disso algo como interação intergeracional, relacionamentos intergeracionais. Então veja, se uma pessoa não é condenada porque ela é uma cliente ocasional, e essas crianças que são abusadas ocasionalmente por alguns clientes, quem é que defende essas crianças? Nós estamos numa inversão muito perigosa de valores e isso já está sendo construindo faz tempo. Vejam, Vênus retrógrado, quais são as notícias de dinheiro? Vejam aqui, foi bloqueado 1,5 bilhão de 10 ministérios, sendo que 52% com relação da saúde e da educação. Mas tem 200 milhões extras para turbinar as redes sociais, para fazer propaganda. Isso é coerente? Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando do atual governo. Nós estamos sendo governadas por este governo, ok? Isso não desmerece muitos erros do governo anterior, mas eu estou dizendo o que está acontecendo no momento atual no nosso Brasil. E também o atual governo, desse corte da educação, foi de 332 milhões. E também ele cortou o auxílio gás. Ué, e os pobres, né? Temos aí uma projeção de um déficit de 145 milhões e, além do que, a Petrobras aumenta o preço da gasolina e do diesel. Cadê as promessas de campanha? O que está acontecendo? E o apagão? E o apagão que houve no Brasil, na maioria dos estados brasileiros? Qual foi o motivo? O que está acontecendo? E essa coisa de importar energia elétrica da Venezuela? Olha, nós estamos num momento muito periclitante. E esse Vênus retrógrado está trazendo à tona muitas coisas que a gente, como população, precisa reagir. Vejam aqui, com relação a Mercúrio e Marte em Virgem, duas coisas interessantes. Lá na montanha K2, entre o Paquistão e a China, um homem morreu, né? A 400 metros de chegar ao cume. E vocês pensam que alguém socorreu? Não, olha aqui as pessoas passando por cima dele. Um brasileiro que estava lá pediu ajuda de resgate e ele ajudou a retirar o rapaz dali. Olha que ponto nós chegamos, não é? E outra coisa muito séria, é uma crise que está acontecendo lá nos Estados Unidos, sobretudo em Los Angeles, São Francisco, em vários lugares, né? É a droga fentanil, é um opiáceo.
as pessoas estão como zumbis pelas ruas. Então, isso está trazendo uma desorganização muito grande, porque os jovens e os adultos, né, em idade produtiva, estão desalentados. Está todo mundo numa rota de fuga, numa situação muito complicada no mundo. Nós temos aqui a Cracolândia em São Paulo, né? Enfim. Outra coisa muito importante, a Austrália investe em chip semibiológico com células cerebrais humanas. A coisa está muito, muito adiantada. Esta nova capacidade da tecnologia no futuro, eventualmente, pode superar o desempenho do hardware existente, puramente baseado em silício. Então, todos esses avanços, eles noticiam como algo muito maravilhoso e que vai salvar as pessoas e vai curar isso, vai curar aquilo. Mas tudo isso está sendo um sistema de controle cada vez maior e a fusão do homem com a máquina, porque o Homo sapiens sapiens está às vias de extinguir-se. É uma nova etapa da humanidade. Então as coisas estão bastante aceleradas. Vejam aqui. Cientistas demonstraram que genes humanos podem ser controlados com eletricidade. Um avanço que pode abrir caminho para dispositivos vestíveis que programam genes para realizar intervenções médicas, relata um novo estudo. Pois então, é uma maravilha a intenção. Quando se começou a erguer torres da quinta geração de telefonia, houve uma preocupação de que isso pudesse afetar muito o nosso DNA. E houve uma série de contra-argumentos dizendo que não, que isso era impossível. E agora nós estamos vendo que isso é possível, sim. Então, para onde que estamos indo nesse controle? Eu já falei algumas vezes que existe muito interesse de outros seres, de outras dimensões, de outros planetas, que manipulam aqui os nossos genes. Aqui é um laboratório. Essas doenças e vírus e uma série de coisas é um campo experimental aqui laboratorial. Só que a humanidade já vem sofrendo nessa ignorância de não saber, de ignorar o que está acontecendo há muito tempo. E quando se vai falar alguma coisa, é teoria da conspiração, é paranoia, é uma série de coisas. Só que a gente vê a realidade atestando aquilo que era uma teoria. Observem bem. Vejam, não sei se vocês conhecem esse ser da mitologia chamado Eris. Eris era a deusa da discórdia, do conflito. E ela não foi convidada para uma festa e bastante incomodada ela foi mesmo assim e falou, eu vou promover aqui uma intriga. E ela jogou uma maçã de ouro perto de 3 deusas, Vênus, Hera e Atena. E cada uma delas queria aquela maçã de ouro. E foi aí que ocorreu o julgamento de Paris, que eu também falei no último vídeo, onde ele teve que decidir qual das 3 deusas ele ia escolher e ele ia receber a fúria das outras 2 preteridas. E ele escolheu Afrodite, a deusa do amor, que lhe prometeu a mulher mais linda que existia na face da terra, que foi Helena de Troia, só que ela era casada. E aí começou a guerra de Troia. Por que eu estou contando essa história? Porque foi detectada uma variante chamada Eris. Por que esse nome? É uma coincidência? E o tio Bill já havia falado, já desde o ano passado,
que a próxima crise sanitária vai ser mais derrubante do que a anterior. Infelizmente, a gente não pode falar determinados termos, né? Meu Deus, que liberdade de expressão é essa que estamos vivendo, não é? Mas o que eu quero comentar com vocês é o seguinte: na época em que houve a medicação de prevenção de doenças, naquele período lá que vocês sabem, houve muito questionamento de que estava sendo modificado o nosso DNA humano. E isso foi falado que era uma coisa impossível, que era teoria, e que isso e que aquilo. Eu gostaria que vocês observassem o que está acontecendo com as pessoas que aceitaram esse medicamento. Né? O que está acontecendo? Os problemas que estão vindo. E se é possível alterar o DNA e, sobretudo, campos eletromagnéticos, a eletricidade pode interferir no nosso DNA? Esse conjunto de coisas acontecendo para o ser humano é bastante suspeita e merece muito a nossa reflexão, sabe? Muito bem. Vênus vai ficar retrógrado de 22 de julho a 3 de setembro. Vamos ver até lá tudo o que vai ocorrer na nossa economia, nos nossos valores. Vênus está em Leão. Leão é um signo ético. E as pessoas estão pautando as suas decisões na ética ou nas suas paixões infantis de ego e de personalidade? Eu vejo esse momento que tem muito a ver com o hexagrama 12 do I Ching, que é a estagnação. Pi. Vejam aqui o julgamento. Homens maus não favorecem a perseverança do homem superior. O grande parte e o pequeno se aproxima. A interpretação é: o oráculo enuncia que forças celestiais e as terrestres se separam. Quando o céu e a terra deixam de cooperar, nenhum crescimento é possível e o resultado é a estagnação. A confusão e a desordem reinam sobre a terra. Os homens inferiores ocupam o centro e prosperam, enquanto os homens nobres estão na periferia e declinam. Estamos num período em que predominam as forças do caos, da obstrução, da obscuridade. Há grande dificuldade para restaurar a ordem e a correção, a lei e a justiça. Então, eu só vim, como eu disse, ilustrar o que está acontecendo, isso num contexto mundial também e, sobretudo, no nosso Brasil. Porque, como eu comentei, vejam aqui o mapa. Tudo isso está acontecendo, esses trânsitos. Olha aqui, o Brasil tem o Sol e Mercúrio em Virgem. E Marte e Mercúrio estão zanzando aqui. E nós estamos vendo uma série de decisões que estão sendo contra os interesses do povo. Por quê? Esses dois aqui, Mercúrio e Marte, estão em aspecto de quadratura com o povo, com Júpiter e a Lua na casa do povo. Então, as coisas estão muito confusas, é preciso muito discernimento e que a gente seja desapaixonado, que a gente consiga compreender as coisas que estão ocorrendo. Sobretudo por estar esse Vênus em Leão, sabe? Então, hoje é uma coisa assim muito rápida que eu queria mesmo mostrar para vocês, porque
Porque quando você vai comentar algo que está acontecendo agora, as pessoas querem reportar sobre o que estava acontecendo no governo anterior. É muito válido. Erros do passado não podem ser repetidos, mas está todo mundo desviando o foco das barbaridades que estão acontecendo sob a batuta deste atual governo. E eu repito, eu não sou esquerda nem direita. Eu sou uma cidadã brasileira que estou vendo as coisas acontecerem de uma maneira abissal. Então, usem o discernimento, sem paixão, sabe? Para que a gente seja um elemento de reflexão e que a gente possa fazer alguma coisa para onde está indo descambando a economia do nosso país. Com tantas arbitrariedades e falta de prioridades e dinheiro não falta, ele está sendo mal dirigido e mal condicionado. Então, antes de vocês me atacarem, eu repito, eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro, eu não sou esquerda, eu não sou direita. Eu sou uma pessoa que estou tendo uma visão do que está acontecendo no nosso país e de uma maneira muito imparcial. As coisas não estão indo bem, né? Então está tendo muito desvio, muita cortina de fumaça para a gente não ver que as coisas estão pegando no nosso bolso, no bolso da população. Porque quem está lá na elite política não está sofrendo isso. Ao contrário, são cargos e comissões e uma série de coisas que estão, na verdade, muito mal distribuídas, né? Então, eu trouxe essas notícias para vocês que não é uma invenção, né? Não é uma opinião minha, é uma constatação de um trânsito astrológico mostrando uma realidade, sobretudo na economia do nosso país. Então é para isso que a astrologia é útil, né? Não é para te convencer a votar nesse ou naquele. É para a gente compreender as sinalizações das situações possíveis. Ok, meus amados? Então, se vocês gostarem do canal, eu peço que compartilhem, que deem um like, que ativem o sininho. E podem estar certa, eu não faço campanha para ninguém. A minha campanha é como brasileira, né? De um mundo melhor para todos nós, independente de quem estiver no governo, sabe? Então, eu peço para vocês, por favor, não me atacarem nos comentários, né? Os comentários são saudáveis e o contraponto também, o contraditório, mas, enfim, vamos ver as coisas de uma maneira mais impessoal, né? Do outro lado de Leão, onde esse Vênus está retrógrado, tem Aquário. Aquário traz um lado mais impessoal e coletivo, sabe? Enquanto esse Vênus em Leão lida muito com os egos, não é? E com uma reação mais infantil das coisas, né? Então é isso, meus amados. Eu voltarei em breve, porque logo, logo é Mercúrio que vai ficar retrógrado e aí nós vamos ver o bicho pegar. Mais ainda, infelizmente, né? Tem notícias boas? Tem. As melhores notícias é que a gente tem a capacidade de decidir, de discernir e de separar o puro do impuro com honestidade, sabe? Com ética. Leão lida com a honra. Então, honre o que você pensa. Honre a verdade, né? Sem ficar puxando sardinha para esse ou para aquele. Então, nosso país está mesmo num momento bastante difícil. Ok, meus amados? Então, muito agradecida pela companhia e até breve.